Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho à tribuna falar um pouco sobre alguns projetos, tanto do mandato quanto da Comissão de Direitos Humanos. E aí falar um pouquinho, a gente está chegando o mês de maio, o mês das mães, bom, penso esse é o primeiro mês que eu sou, o primeiro dia das mães que eu vou ser mãe de fato, E eu me lembro quando eu saí de licença que o vereador Felipe era presidente, da casa, e ele dizia que a maternidade, ter um filho muda a gente completamente, E ele disse, muda a vida, completamente. Tu vai ver que tu vai ser outra pessoa. E hoje eu lembro, seguidamente eu lembro disso. E aí, mas calma, não sei. O filho exercita a paciência, Isso é certo. Mas eu diria que não muda só a vida pessoal, mas muda também a nossa militância, nosso trabalho, como a gente vê a política. E aí eu tenho visto o quanto a cidade tem tratado as crianças, o quanto a cidade, o quanto os serviços públicos tratam as crianças. E aí eu trouxe, tanto para a Comissão de Direitos Humanos, para a Subcomissão das Mulheres, alguns debates, inclusive o presidente da casa, E aqui já primeiro agradecer que a gente já fez uma solicitação para a presidência, para a mesa, e já foi acatada, que é a implantação de um fraudário aqui na Câmara de Vereadores, Quantas vezes a gente recebe aqui crianças, bebês, e não tem onde trocar uma fralda, A gente pode achar que isso seja uma bobagem, mas não é. Então, assim, eu já vi, inclusive, depois que eu me tornei mãe, várias pessoas me procuraram. E algumas mães me disseram que, bom, aqui na cidade, hoje, para trocar uma fralda, tu precisa ir num shopping, só no shopping. Que já vi relatos de mães que tiveram que trocar uma fralda no banco da praça. Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí eu vim para cá e eu disse, não, aqui a gente não tem, na prefeitura a gente não tem, nenhum banheiro público a gente tem. Então, isso é uma... E hoje, se eu for até Porto Alegre, vai ser um desafio achar um local que eu consiga, Então, o quanto o mundo não está preparado para acolher bebês, crianças, E aqui, a gente fala tanto em acessibilidade, que a Câmara de Vereadores é acessível, E a gente não consegue garantir a acessibilidade de bebês, de crianças, e o quanto a gente acolhe as crianças aqui. E, nesse sentido, a gente discutiu, na Subcomissão das Mulheres, de pensar num espaço, sim, aqui na Câmara de Vereadores, e aí a gente decidiu fazer dentro da Comissão de Direitos Humanos, nesse primeiro momento, que seria uma brinquedoteca. Que seria um espaço para a gente, que teriam brinquedos ali dentro da Comissão de Direitos Humanos, e aqui já deixar em aberto que é uma construção coletiva, então, claro, a gente não vai pedir a compra por parte da mesa de brinquedos, mas a gente vai pedir doações, tanto dos funcionários da casa, dos vereadores, de brinquedos, livros infantis que a gente possa guardar, ter uma brinquedoteca ali. E quando vocês, todos os vereadores, ou tiverem atividades e que percebam que tem crianças, e são reuniões, vocês possam também acessar essa brinquedoteca, buscar, pegar, para também acolher essas crianças de uma forma mais adequada, porque a Câmara trabalha com assuntos muito sérios e as crianças acabam sendo sempre invisibilizadas, E a gente quer, então, dar um pouco de respeito e acolhimento para essas crianças. Então, é um projeto que vai ficar dentro da Comissão de Direitos Humanos. A gente sabe que a Assembleia Legislativa também tem esse espaço. Então, a gente vai fazer esse espaço dentro da Comissão de Direitos Humanos e deixar sempre disponível para os vereadores, quando receberem crianças, quando tiverem atividades, audiências públicas, possam também buscar, trazer, pegar, e disponibilizar para as crianças que participam de atividades junto com os seus pais. Porque a gente sabe que muitas mulheres acabam não participando de reuniões ou de atividades porque também não têm onde deixar os seus filhos. Ou homens, Não tem onde deixar os seus filhos. Então, trazer aqui, deixar uma criança 2 horas, acompanhando uma reunião, a criança fica enlouquecida, sobe e desce no plenário. Então, que a gente consiga ter um pouco desse olhar de atenção para as crianças,
para também garantir a participação dos pais, né, tanto do pai quanto da mãe, nas reuniões de uma forma mais saudável. Então, né, quero pedir a colaboração, o apoio dos colegas, né, e para a gente construir isso e pensar nesse acolhimento. E, enquanto mandato, a gente está disponibilizando também agora, durante esse mês de maio, uma consulta virtual, e também a gente tem alguns formulários que a gente está levando para algumas reuniões nas comunidades, junto com a pastoral da criança, junto com um grupo de mulheres, né, também em alguns clubes de mães, em que a gente pede contribuições para projetos relacionados à questão da maternidade. E aqui eu vou falar um pouco de alguns temas também, que a gente vai estar fazendo esse debate durante o mês de maio, que é a questão dos fraudários, né, onde as pessoas acham que deveriam ter fraudários na cidade, né, para a gente também pensar nisso e construir projetos de lei que garantam, né, fraudários na cidade. Se as pessoas entendem e consideram importante ter os banheiros famílias, né, o que é um banheiro família? Porque, normalmente, existe o fraudário no banheiro das mulheres, né? E aí os pais que acompanham, né, os filhos acabam não conseguindo, né, acessar. Ou, às vezes, até acessam, mas fica meio constrangido. Então, o banheiro família seria um banheiro quase que unissex, que atenderia crianças até 10 anos, e que pode o pai acompanhar o filho, a mãe acompanhar o filho, né, independente do sexo. Então, seria um banheiro família. A gente sabe que também só os shoppings hoje têm, né, banheiro família. Outra pergunta seria como as escolas de educação infantil garantem o direito à amamentação. Porque a gente sabe que, hoje, para quem amamenta e deixa o filho na escolinha, né, na escola de educação infantil, normalmente as escolinhas não estão preparadas para fazer, para colher, né, ou fazer guardar o leite de forma adequada que garanta as propriedades do leite, né, materno. Então, tem uma forma adequada que é prevista pela Organização Mundial de Saúde, que é da retirada do leite da mãe, né, e da forma de oferecer para a criança. Então, tem forma correta, e hoje as escolas não estão preparadas para isso. Então, a gente quer saber como as escolas, né, que as pessoas conhecem, na sequência, fazem... Sim, já lhe concedo. Como as escolas, né, fazem isso, incentivam, porque hoje, infelizmente, a média de amamentação é em torno de 50 dias de amamentação. Então, o que a Organização Mundial de Saúde diz que deveria ser 6 meses de amamentação exclusiva e 2 anos de forma complementar, hoje fica em torno de 50 dias. Então, isso é muito complicado e é um problema de saúde pública, sim, né, porque, enquanto a gente não tiver o respeito à questão da amamentação, a gente vai ter crianças que vão sofrer com problemas de saúde, a gente vai ter crianças com problemas gastrointestinais, né, porque são oferecidos aí fórmulas, né, ou, às vezes, a pessoa que não tem condição de comprar uma fórmula vai utilizar os leites que estão por aí, que tem de tudo menos leite, né, nesses leites. Então, a gente precisa pensar formas de incentivo à amamentação materna, à amamentação. E aqui, então, nesse questionário, eu pergunto, né, se os espaços, as escolas de educação infantil garantem que a mãe possa amamentar na escola, se tem espaço para isso, se dão condições para o armazenamento do leite, se não aceitam leite materno, porque a gente sabe que tem escolas que não aceitam, ou simplesmente ignoram essa demanda, simplesmente, né, fingem que não existe, não falamos sobre isso, e também não auxiliam quanto a isso. A outra questão também que eu trago nesse questionário é durante as consultas de pré-natal, se os médicos conversam sobre o parto, né, esclarecendo dúvidas e combinando sobre o procedimento que vai existir durante o parto. Porque a gente cansa de ouvir relatos de que as mulheres chegam nas primeiras consultas de pré-natal e querem um parto normal. Mas o médico diz, é cedo para a gente conversar sobre isso. E aí é cedo, quando chega lá na última ou penúltima consulta, começa a se falar, e aí a mulher não tem a informação, já está fragilizada, ansiosa para ver o seu filho, e acaba sendo facilmente induzida a fazer uma cesárea desnecessária, muitas vezes. Uma declaração de líder. Declaração de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, segue com a palavra a vereadora Denise Pessoa. Então, as mulheres acabam sendo induzidas, né, a uma cesárea desnecessária. Sim,
As cesáreas, não, aqui não estou criminalizando as cesáreas, né? Muito pelo contrário, a gente acha que elas têm que ser feitas de forma adequada e de forma correta. O SUS, a gente sabe que tem uma preocupação quanto os índices, porque, sim, tem que respeitar o que a Organização Mundial de Saúde ela recomenda. Agora, os planos privados, normalmente, os índices de cesárea são muito altos, né? Porque, bom, para um médico que trabalha com uma agenda fechada, né, fazer um parto normal, tem que fechar um consultório, de repente, um turno ou um dia todo, esperar um parto normal. Isso acaba sendo um prejuízo, talvez, se a gente considerar pelo ponto de vista financeiro. E aí, bom, vai esperar, cancela a agenda, né? Então, para o médico, a cobrança de uma cesárea e de um parto normal tem diferença. Uma cesárea é uma cirurgia, né? Um parto normal é um procedimento que, inclusive, uma enfermeira obstétrica poderia, né, realizar. Então, claro, os partos normais poderiam ser realizados pelas enfermeiras, né? E, no entanto, a gente ainda tem essa questão de ficar muito em cima do médico, e o que acaba nesse mundo capitalista, né, em que o tempo é dinheiro, acaba que a vida das pessoas já começam nesse mundo já aparecendo como dinheiro. Então, infelizmente, as cesáreas elas acabam ocorrendo de forma desnecessária, e, como eu falei, nas consultas elas não são conversadas durante todo o pré-natal, e só no final que é conversado, e não se tem as informações para também a mulher poder contrapor e decidir pelo que ela quer de fato, né, da forma como ela quer de fato. Se ela quer que o seu parto tenha anestesia ou não, se ela quer que tenha interferência, se ela quer que tenha o uso de ocitocina ou não. Isso tudo a ONU, né, recomenda através de um plano de parto que é debatido com vários pontos que poderia ser debatido com o médico. Então, a gente quer saber por que isso não está sendo discutido nos consultórios. Isso não se discute nos consultórios, né? Então, a gente precisa fazer esse debate para que a mulher tenha realmente informação e possa decidir de forma responsável a forma como ela quer que se realize o seu parto, porque é isso que ajuda a ter um parto humanizado, né? Um parto humanizado em que se respeite a vontade da mulher e dentro das condições também de segurança, assim, para o bebê. Então, esse é um debate que a gente tem feito aqui. São alguns questionários, algumas perguntas, né, sobre esse tema. Vereador Toigo, tem sua parte. Muito obrigado, vereadora Denise Pessoa. Lhe cumprimentar por trazer à tribuna esse assunto tão importante, tão digno, né, que são os assuntos relacionados à maternidade, à paternidade, enfim, esse levantamento e diagnóstico que Vossa Excelência faz enquanto mãe, enquanto presidente de uma comissão tão importante que é a Comissão de Direitos Humanos. Isso engrandece e procura soluções também para as problemáticas que diariamente também vêm e aportam neste parlamento. Dizer, sim, que Vossa Excelência traga mais seu filhote, o Eduardo, para esse espaço aqui, ele alegra esse ambiente, com certeza, uma figurinha muito ímpar, mas eu entendo, sim, que nós precisamos pensar alguns projetos, né? Porque criança, a bem da verdade, gosta de quê? Criança gosta de brincar, principalmente gosta de brincar, e nós temos percebidos, muitas vezes, os pais, né? As crianças acompanham os pais, e principalmente quando vão fazer algum exame, algum tratamento, alguma cirurgia, e não tem onde ficar, por exemplo. Estamos pensando, eu acho que a comissão poderia pensar em algum espaço diferenciado, uma brinquedoteca, por exemplo, em unidades de saúde, né? Unidades em postos de saúde, em clínicas, em centros especializados, ali, porque enquanto que o pai, a mãe faz, né, o seu procedimento, a sua consulta, o seu exame, a criança pode estar ali num ambiente gostoso que ela gosta, que é brincar. Então, lhe cumprimentar por estar levantando esses assuntos. Entendo que a Câmara, justamente, ela é o fórum adequado para trazer esse esclarecimento, buscar soluções e dar os melhores encaminhamentos, porque nós temos toda uma infância, uma juventude aí em nossa cidade que precisa ter esse tratamento diferenciado, e nada melhor que a gente ser pai, ser mãe, para saber as reais necessidades. Então, lhe cumprimentar, né, vou lhe dar algumas ideias, principalmente no que tange a essa chamada de brinquedoteca junto aos espaços de saúde, que com certeza vão ajudar, sim, na promoção de uma infância feliz e de um futuro melhor ainda para as nossas crianças. Parabéns, obrigado pela parte. Obrigada, vereador Toigo. E o que tem me chamado a atenção é que as crianças que vêm aqui para o plenário, elas ficam, né, sempre incomodando, né, entre aspas, né, ou pedindo para os pais, vamos logo
vamos logo, porque eu quero brincar no parque aqui na frente, né? Então, o parque aqui na frente é mais atrativo. Eles até vêm para a Câmara com os pais, mas em função do parque, né? Então, eles chegam aqui, mas querem sair logo para ir no parque aqui na frente. O vereador Felipe tem sua parte. Vereadora Denise, primeiro lhe cumprimentar pelas iniciativas e me colocar totalmente à disposição para a gente poder debater e acrescentar algumas situações nesses assuntos. A senhora, quando levantou a questão do banheiro com fraudário, eu acho extremamente importante, e a Câmara, novamente, eu tenho certeza que vai dar um exemplo, através do presidente Meneguzzi, de sair na frente nessas questões todas, porque a gente não vê isso em local nenhum da cidade, independentemente da área. Tanto é que eu tenho uma agenda já com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares, de pessoas que me procuraram com a dificuldade que os restaurantes de Caxias do Sul apresentam em não ter esses locais. Né? É uma dificuldade bastante grande com relação a isso, porque no meio de um jantar, no meio de uma convenção que acontece nesses restaurantes da cidade, os pais ou as mães que estão acompanhando as crianças muitas vezes não têm uma alternativa para fazer a troca da fralda das crianças. Então, acho extremamente prudente, quanto mais nós pensarmos em assuntos que possam beneficiar as crianças, vai ter um resultado positivo. Eu mesmo apresentei, há uns anos atrás, um projeto que as escolas infantis avisem os pais quando as crianças se atrasam mais de meia hora para chegar, para prevenir aquela questão, né, das crianças que são esquecidas dentro dos veículos, que acabam morrendo asfixiadas no meio do verão, enfim, tudo isso acontecendo. E a gente não vê essas notícias na cidade de Caxias do Sul. Então, nós temos que trabalhar também a prevenção de algumas situações que envolvem as crianças. Então, quero me colocar à disposição para a gente poder debater esses assuntos e, depois que eu fizer a reunião com o sindicato, também vou levar para a comissão o resultado dessa reunião. Muito obrigado. Obrigada, vereador Felipe. Então, a gente coloca, né, a comissão à disposição. E, mais uma vez, reforçar o pedido da parceria. Aceitamos doações de brinquedos, né, de livros infantis. A gente agradece, né, e também fica disponível para todos os vereadores e para casa que fizerem atividades, né, com crianças e que possam também utilizar. A ideia é que seja, né, um espaço vivo que tenha utilização, né, não um depósito de brinquedo. Então, fica disponível. Então, era isso. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.